Bom dia, meus aluninhos, tudo bem? Vamos fazer a nossa aula de hoje? Hoje vai ser aula de matemática, tá? Como foi decretado um feriado aí nos próximos dias, o que eu vou fazer? Eu vou, hoje, mandar mais lição, tá? Um pouco a mais do que o normal, porque são vários dias aí, sem fazer nada, de feriado, sem fazer nada de aula, tá bom? Mas vocês vão fazendo um pouquinho por dia, não precisa fazer tudo hoje, tá? Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, não precisa fazer tudo no mesmo dia. Então, eu vou mandar para vocês algumas páginas e vão fazendo aos poucos. Quem aí tá atrasadinho, né? Aproveita para colocar a lição em dia, não deixa muito atrasado. E hoje eu demorei mais para mandar lição por conta desse feriado mesmo. A gente estava esperando saber direitinho se ia ser feriado ou não. Pra gente, tinha que sair no diário oficial primeiro, para depois eu falar sobre isso aqui no vídeo para vocês. Então, como vai ser feriado a partir de amanhã até segunda, então eu vou mandar um pouco a aula um pouco mais extensa, tá? Para vocês ir fazendo um pouquinho por dia aí, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar na página 67, Sistema Monetário Brasileiro. Cédula de R$2 e moeda de R$1. Você conhece a moeda e a cédula representadas abaixo? Claro que vocês conhecem, né, gente? Ó. São moedinhas de R$1, é a moedinha de R$1 e a nota de R$2, que tá aí, todo mundo conhece. O que você consegue comprar com uma moeda ou uma cédula dessas? Pensa aí, né? O que dá para comprar com R$1? O que dá para comprar com R$2? Atividades. Observe. Aí vocês estão vendo duas moedinhas de R$1, R$2, né? E uma nota de R$2, que é a mesma coisa, a mesma quantidade de dinheiro. Duas moedinhas de R$1 e uma nota de R$2, né? Embaixo. Agora ligue os quadros que contêm a mesma quantia. Vamos lá. Vou tirar aqui e vamos ver. No primeiro quadro tem 4 moedinhas de R$1. Quanto isso dá em notinhas? Vamos lá. Vocês vão ligar onde tiver R$4 de notinhas de 2. Segundo quadro tem 6 moedas. Procura lá no quadro que tiver R$6 de notas de R$2. E no último quadro tem 12 moedinhas. Procura do lado onde tem R$12 em notas de 2 e liga. Tá bom? Fácil, né? Olha lá como ficou. Próxima página. Número 2. Veja a quantia que Paula ganhou dos pais dela e em seguida complete. Então, aqui, ó. A Paula ganhou 3 moedinhas de R$1, R$3 da mãe. E 2 notas de R$2, R$4 do pai. Somando tudo isso, 3 mais 4, fácil, né, gente? Então, ela ganhou no total R$7. Número 3. Observe a quantia de Jonas. Observe a quantia que Jonas tem. Jonas tem R$6 de moedinha de 1 e mais 2, 4, 6, 8, 10, R$12 de notas de 2. Então, no total aí, né, ele tem 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O Jonas tem R$18. Não tem lugar para responder aí não, tá? Só guarda na cabecinha aí que ele tem R$18. Vamos fazer a próxima atividade. Elabore um problema com as informações dadas, depois troque com um colega para que ele resolva e você resolva o dele. Não vai dar para trocar, a gente só vai elaborar. Vocês só vão elaborar esse problema, tá bom? Usando as informações que a gente tem da Paula e do Jonas. A gente sabe que a Paula tem R$7 e o Jonas tem R$18. Então, vamos lá. Pode elaborar um problema assim. Eu vou dar 2 opções, só para vocês terem uma ideia, e vocês montem o probleminha de vocês aí. Quantos reais tem Paulo e Jonas juntos? Né, pode ser um deles. Quantos reais Jonas tem a mais que Paula? Né? Então, aí vocês vão inventar um probleminha. Dei 2 exemplos, vocês vão inventar aí. Número 4, lá embaixo. Vanessa tem
22 moedas de R$ 1 e quer trocá-las por cédulas de R$ 2. Desenhe as cédulas que ela vai receber. Então, aí tá falando que ela tem 22 moedas de R$ 1, tem R$ 22, né? E ela quer trocar por notas de R$ 2. Vamos ver quantas ela precisa? Se a gente for de 2 em 2 até chegar no 22, a gente vai ter a quantidade de cédulas que ela vai precisar. Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 10 mais 1, 11. Ela vai precisar de 11 cédulas de R$ 2 para obter R$ 22, tá bom? Só desenhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 notinhas. Não precisa desenhar a nota, o dinheiro como ele é. Coloca o retângulozinho aí, coloca R$ 2, igual tá aí, que já tá certo, tá? É difícil desenhar uma nota de dinheiro. Vamos lá. Próxima página, mais cédulas do real. Além da cédula de R$ 2, há outras cédulas do real. Veja. Então, aí, ó, a gente tem também, além de R$ 2, a gente tem notas de 5, de 10, de 20, de 50 e de 100. São essas notas que a gente tem do nosso dinheiro. Saulo tem uma cédula de R$ 20 e Catarina tem 4 cédulas de R$ 5. Quem possui a maior quantia? Vamos lá. O Saulo tem uma nota de 20, tem R$ 20. A Catarina tem 4 notas de 5. 5, 10, 15, 20. Ela também tem R$ 20. Então, eles possuem a mesma quantia aí, ó. Então, vamos responder assim. Eles possuem a mesma quantia. Uma nota de 20 é a mesma coisa que 4 notas de 5. Tá bom? Atividade 1. Destaque as moedas. Nós não vamos destacar, nós estamos sem as nossas fichinhas. Mas dá para fazer normalmente aí, não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Calcule e complete o quadro abaixo, desenhando as cédulas e moedas necessárias para representar o troco de cada caso. Então, vamos ver aí, ó. Tem o produto, desculpa, tem o produto e do lado a gente vai, tem o produto, do lado do produto, o dinheiro que foi pago no produto e do lado nós vamos desenhar as notas do troco do produto. Então, vamos lá. O primeiro produto é um bombom, que custou R$ 2. Foi pago com R$ 5. Então, a gente tem que fazer uma continha de menos. Continha de menos, a gente faz para chegar. Então, não precisa fazer aí continha no papel, nada. É cálculo mental, tá? Então, dá pra gente fazer para chegar. Sempre na continha de menos, a gente faz o menor para chegar no maior. Então, aí o menor é 2 para chegar no 5, que foi pago com R$ 5. Ó, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Então, olha, R$ 3, tá? Então, sobrou de troco R$ 3. Vamos desenhar lá R$ 3. Uma nota de 2, uma moedinha de 1, 2, R$ 3. O segundo produto, que foi um apontador, custou R$ 3. Foi pago com R$ 4. 3 para chegar no 4. 3, 4. Quanto sobrou de troco? R$ 1. Vocês têm que aprender troco, né? Para não ser passado para trás aí quando vocês comprarem alguma coisa. Então, moedinha de R$ 1, porque não existe nota de R$ 1, vamos pôr uma moedinha de R$ 1. O próximo produto custou R$ 6 e foi pago com R$ 10. 6 para chegar no 10. 6, 7, 8, 9, 10. Troco, R$ 4. Então, vamos desenhar R$ 4, ó, 2 notinhas de 2, dá R$ 4. E o último produto aí, custou R$ 9, foi pago com R$ 10. 9, 10. R$ 1 de troco também. Tem que ser a moedinha, né? Desenha a moedinha. Dica. Monte o envelope, nós não vamos montar, nós não estamos com envelope, né? Vamos para a próxima página. 2. Marcelo tem 20 cédulas de R$ 2, 15 moedas de R$ 1 e 3 cédulas de R$ 5. Ele quer trocar toda essa quantia por cédulas de R$ 10. Quantas cédulas de R$ 10 ele terá depois da troca? Então, vamos lá. A gente vai ter que ver aí quanto ele tem de dinheiro. Ele tem 20 cédulas de R$ 2. Então, vamos fazer, olha lá. 20 cédulas de 2. Vocês vão fazer igual eu fiz aí, tá? Para vocês saberem de onde saiu essa resposta. Ele tem 20 cédulas de R$ 2, que dá R$ 40. Ele também tem 15 moedas de R$ 1, que vai dar R$ 15. E também 3 cédulas de R$ 5, que
também vai dar 15 reais, ó. 5, 10, 15, 15 reais. Juntando tudo isso, ele terá 70 reais. Eu coloquei o sinalzinho do outro lado, porque não deu para pôr aqui, mas é uma continha demais. Só para vocês saberem que a gente tem que somar. Soma, né? 0 mais 0 mais 0. Começamos a dar unidade, dá 0, depois dá 0. Vírgula embaixo de vírgula, ó. Onde está a vírgula, vocês também vão colocar vírgula. E vão somar. 5 mais 5, 10, sobe 1. 5 mais 1, 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. Deu 70 reais. 70 reais, quantas notas de 10 a gente consegue com 70 reais? Então, vamos lá. 10 até chegar no 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 7 notas de 10 reais. É o que a gente vai desenhar aí, ó. 7 notinhas de 10 reais, que dá 70 reais. Então, ele recebeu, Marcelo terá quanto? Marcelo terá 7 cédulas de 10 reais. Vamos lá. Embaixo, 3. Observe o preço dos brinquedos, depois desenhe ao lado de cada um a menor quantidade de cédulas de 50, 20, 10, 5 e 2 reais necessárias para compor cada preço. A gente vai ver quanto custou cada um dos brinquedos. E aí do lado a gente vai representar com as cédulas de menor valor. Por exemplo, a bola custou 55 reais. E a gente vai representar essa quantia com as notas que a gente tem do sistema monetário brasileiro, mas o menor número de cédulas possível. Então, assim, para a gente conseguir o menor número de cédulas possível, a gente vai ter que usar a de maior valor. No caso, 55 reais, dá para a gente usar a de 50, né? E a de 5, 2 notas. É o que dá para a gente fazer com menor notas possível. 50 mais 5, 55, a gente vai usar 2 notas aí, não dá para usar uma só. Então, a gente vai ter que usar 2. 50 mais 5, 55. A boneca 72 reais, a gente não tem nota de 72 reais, então nem de 70. Então, a gente usa uma de 50, né? Aí, se a gente usar uma de 20, que é a que vem depois, a maior que vem depois dos 50, vai dar 70 reais. E aí vai ficar faltando 2 reais. Não vamos pôr 2 moedinhas, porque é o menor número possível, então, de cédulas. Então, a gente vai usar uma cédula de 2 reais. Então, vai ficar assim: 50 mais 20, 70. Mais 2, 72. Então, desenha a nota de 50, a nota de 20 e a notinha de 2, tá? Não precisa desenhar desse jeitinho. Pode desenhar igual eu desenhei lá em cima, colocando só os valores, tá? Vamos lá. 98 reais. 98 não existe uma nota de 90 ou de 98. Então, a gente pode pôr assim. Para formar 90, usa uma nota de 50, uma nota de 20 e uma nota de 20, que dá 40. Aí já deu 90 reais. E 8, a gente vai formar com notinhas de 2, tá? 50, 60, 70, 80, 90, 2, 4, 6, 8. Aí vai dar 98 reais. Tá? Pode desenhar assim. Próxima página. 4. Durante uma visita ao museu do futebol, Davi passou pela loja com o objetivo de comprar alguns objetos para levar de lembrança. Observe. Ele tá pensando assim, ó. Esse balãozinho aí que tem bolinhas é de pensamento. Então ele tá pensando: será que eu consigo comprar uma caneca e uma bola com uma cédula de 50 reais? Ele tem 50 reais. Ele quer uma bola e uma caneca. Ele consegue comprar? Vamos ver. Olha aí, ó. Vamos fazer uma continha. A caneca custa 20 e a bola, olha lá o preço da bola, 20 reais. Caneca, 15 reais. Se a gente somar a caneca com a bola, dá 35 reais. Ele tem 50 reais. 50 menos 35, né? Ele vai gastar 35, então vai ficar com menos dinheiro. 50 menos 35 vai sobrar 15. Sim, né? Vai dar assim, ó. E ainda vai sobrar dinheiro. Então, vamos fazer essa continha do jeito que tá aí, olha. 15 mais 20, 35. 50 menos 35 igual a 15. Sobrou dinheiro, 15 reais. Tá? Então, ele vai conseguir comprar assim. A gente fazendo essa continha do jeito que tá aí, né? Já é a resposta. Bolinha. Com a quantia que sobrou, o que mais Lucas poderia comprar na loja do museu? Então, ele poderia comprar outras coisas com 15 reais. Vamos ver o que ele poderia comprar. Ele poderia comprar 3 canetas. Vamos lá ver quanto custa a caneta.
Olha lá. Caneta custa R$4, né? 4, 8, 12. Se ele comprar 4 canetas já não dá, então tem que ser 3, né? Ele pode comprar uma caneca, ou 3 canetas ou uma caneca, né? Sobrou R$15, dá pra ele comprar mais uma caneca. Dá pra ele comprar 2 chaveiros, dá pra ele comprar um caderno, ou um chaveiro e 2 canetas. Então, tem aí algumas possibilidades que ele pode comprar, tá? Então, aí a gente não precisa escrever, não, é só oralmente mesmo, porque não tem linha, não tem espaço, não tem nada. Então, é só oralmente, só pra gente saber, tá? Número 5. Observe a cédula que representa R$100 e faça o que se pede. Então, aqui embaixo tem uma nota de R$100. É a nossa maior, é a nota de maior valor que a gente tem. Em dupla, não pode ser em dupla, não vai dar para ser em dupla, né? Com um coleguinha. Discutam outras maneiras de representar R$100 usando 2 ou mais cédulas de real. Então, usando 2 notas de real ou mais, como a gente pode representar R$100? Em seguida, registre 3 possibilidades. A gente vai registrar só 3 possibilidades. Mas a gente pode usar 2 cédulas de 50, que dá 100. A gente pode usar 10 cédulas de 10, que vai dar 100. Uma cédula de 50, 3 cédulas de 10 e mais 4 cédulas de 5, também dá R$100. Aí tem 3 possibilidades. Se vocês imaginarem mais algumas aí, vocês podem pôr aqui se vocês quiserem, tá? Mas são 3 possibilidades. Página 72. Compreender problemas. Problema 1. Pedro economizou durante 2 anos, veja o dinheiro que ele tem. Então, durante 2 anos ele conseguiu essas cédulas aí, esses dinheiros, de 50, de 2, de 20 e de 5. Pergunta, quantas cédulas ele conseguiu juntar? Quantas cédulas não está perguntando quantos reais, quantas notinhas. Então, contando as notinhas aí, né? Contem todas, tá bom? Para o resultado. Quantas notinhas vocês vão conseguir contar? Conta aí e coloca o resultado, tá? Então, 24 cédulas, quer dizer. Letrinha B. Qual é a quantia que Pedro possui? Agora sim, quantos reais ele possui? Vamos lá. Eu fiz aí, olha, em cima, a quantidade em real de cada nota que ele tem. Vamos lá. Ele tem, em nota de R$50, ele tem R$250. Em nota de 2, ele conseguiu R$20. Em notas de 20, R$80. Tá? Esse 8 aí, o meu, tá meio esquisito, mas é porque a outra parte do 8, olha, ficou apagadinha, mas é R$80. Parece 50, mas não é, tá? 80. E R$25 em notas de 5. Somando tudo isso, olha, 250, mais 20, mais 80, mais 25, vai dar a quantidade que ele tem em reais aí, tá? Fez essa continha, coloca o resultado lá na letrinha B, tá bom? Letrinha C. Pedro quer comprar um micro-ondas de R$500. Falta ou sobra dinheiro? Vai faltar, né? A gente sabe que vai faltar, porque o micro-ondas custa 500, lá no que ele tem não deu 375, né? Mas pra gente saber quanto falta, a gente faz uma continha de menos. A gente pega o valor do micro-ondas menos o que ele tem. Então, vamos lá. O micro-ondas custa 500 menos 375, tem que fazer as continhas, tá? Do jeito que eu fiz. Vamos fazer a continha, ó. 5 não dá pra chegar no zero, né? Virou 10. E o 0 também não dava, pegou do 5. Então, ficou 10, que passou 1 pro 0, ficou valendo 9. E o 5 ficou valendo 4. Agora dá pra fazer conta. 5 para chegar no 10, 7 para chegar no 9, 3 para chegar no 4. Fazendo essa continha, vocês vão ter o resultado de quanto falta para ele comprar esse micro-ondas. Faltam R$125. Tá? Problema 2, lá embaixo. Em uma festa foram convidadas 2.600 pessoas, mas só metade compareceu. Ao final da festa, ainda haviam mais de 800 convidados. Quando acabou, que estava no finzinho da festa, ainda tinham 800 convidados na festa. Então, vamos lá. Se na festa foram convidadas 2.600 pessoas, mas só metade foi, a gente tem que saber quanto que é metade de
2.600. Difícil de fazer essa continha ainda, né, para vocês. Mas a metade de 2.600 vai dar 1.300, tá? Vou mostrar para vocês da onde foi tirado o 1.300. Se a gente somar 1.300 mais 1.300, né, que é metade mais metade, vai dar 2.600, que é o valor total. Então, aí, ó, fazendo, para vocês saberem, né, se é 1.300 ou não, se a gente fizer metade mais metade, 1.300 mais 1.300 dá o valor total. Tá bom, ó. Aí tem uma pergunta, a primeira pergunta, né, 1.300 pessoas. Letrinha B. Quantas pessoas convidadas faltaram à festa? Então, se compareceram metade, metade faltou. Então, é fácil, né? Olha, 1.300 compareceram e 1.300 faltaram. Metade e metade, tá? Quantas pessoas convidadas faltaram à festa? 1.300 também. Aqui, ó, 1.300 e 1.300. Próxima página. Para refletir. Quais operações podem ser usadas para resolver o item B do problema 1? Escreva cada uma. O item B do problema 1, que é esse item aqui, olha, B. Qual é a quantia que Pedro possui? É a quantia referente a essas notinhas. Poderia ser feito de duas maneiras. Poderia ser feito em multiplicação, né? A gente podia fazer 5 vezes 50, que são 5 notas de 50, 10 vezes 2, que são 10 notas de 2, 4 vezes 20, que são 4 notas de 20, e 5 vezes 5, que são 5 notas de 5. Mas nós não fizemos multiplicação, tá? Nós fizemos a adição. Então, vocês podem fazer, que pode ser multiplicação, pode pôr desse jeitinho, 5 vezes 50, igual a 250. Nós não fizemos dessa maneira, mas poderia ter feito. E a maneira que a gente fez, aqui embaixo, ó, 250, mais 20, mais 80, mais 25, deu 375. Então, coloquem essas duas maneiras, as continhas de vezes e a continha que a gente fez, que foi de mais, tá? Aí, ó, a gente poderia ter feito multiplicação ou adição, tá? Ou, por quê? Ou, porque a gente não fez as duas, a gente fez uma delas, né? A gente fez a adição. Poderia ter feito a multiplicação? Poderia, mas nós não fizemos, nós só fizemos a adição. Mas pode colocar multiplicação ou adição, tá? 2. No problema 1, quais cédulas de real do nosso dinheiro não apareceram? Nessa, ó, aqui, apareceu a de 50, a de 2, a de 20 e a de 5. Qual que não apareceu? Não apareceram as cédulas de 100 reais e a de 10 reais também não apareceu. Foram as únicas do nosso dinheiro que não apareceu aí. A de 100 e a de 10, tá? Então, essa é a resposta. 3. Complete os cálculos e contorne aqueles que foi usado na resolução do item C do problema 1. O item C é esse item aqui, ó. Pedro quer comprar um micro-ondas de 500 reais, falta ou sobra dinheiro? Que continha que a gente fez, né? Lembrando aí, só lembrando, a gente fez essa continha, tá bom? Pra gente responder lá, então, primeiro, vocês vão ter que fazer o cálculo das duas, tá? Primeira, aí, 500 mais 75, vocês vão fazer essa continha e também vão fazer a 500 menos 375. E no final, vocês vão circular qual a gente usou lá no probleminha. Qual que a gente usou? Ó? A última, né? Que é a correta. Então, a primeira não está correta. Cálculo, né? Calcula, mas não foi essa. Essa continha, se a gente tivesse feito essa continha, está errado. Não é continha de mais que a gente teria que fazer. A gente teria que fazer uma continha de menos, que foi a que a gente fez. Então, circule a continha de menos. 4. No problema 2, existem algumas informações que não foi usada. Existe alguma informação que não foi usada em sua resolução? Se existe, qual é essa informação? Aqui, olha, nesse probleminha, teve alguma informação que não serviu para nada, que não foi usada? Teve. Aqui embaixo está escrito, ao final da festa ainda haviam mais de 800 convidados. A gente não usou essa informação, 800 convidados para nada, tá? Então, qual foi a informação? Sim, né? Houve, sim. O fato de que ao final da festa havia mais de 800 pessoas. A gente não usou essa informação, então a resposta é essa, tá? Sim, o fato de... Se você colocar sim e colocar assim, ó,
ao final da festa havia mais de 800 pessoas? Normal, tá? Tá certo também. 5. Qual é a quantidade exata de convidados que ainda estavam presentes ao final da festa? Então, né, no final da festa, agora sim a gente vai usar essa informação. Quantidade exata. Ah, peraí. Deixa eu ler direitinho essa pergunta. Qual é a quantidade exata de convidados que ainda estavam presentes ao final da festa? Quantidade exata a gente não sabe, gente, porque tá escrito assim, ó. Havia mais de 800 convidados. A gente sabe quantos exatamente. A gente sabe que só que tinha mais que 800, então não dá para saber, né? Então aí a gente vai responder assim, ó. Não se sabe a quantia exata, somente que eram mais de 800 pessoas. A gente sabe a quantidade exata aí. Próxima página. Matemática em textos. Leia. Período de gestação de alguns animais. Alguns animais nascem de ovos e o período que eles passam crescendo dentro dos ovos é chamado de incubação. Outros animais crescem dentro da barriga da mãe, que é no útero da mamãe. E esse período é denominado gestação. Então, os animais que nascem de ovos, o período que fica lá dentro do ovinho se formando, é chamado de incubação, tá? Mas os animais que nascem da barriga, do útero da mamãe, não é gestação, não é incubação, chama-se gestação. Os períodos de gestação variam de espécie para espécie. Vamos conhecer o período de gestação de alguns animais. O hipopótamo, ó, eu coloquei em meses aí para ficar mais fácil, tá? Hipopótamo demora 240 dias a gestação, né? Para nascer o hipopótamo aí, o filhotinho. Que são 8 meses. A vaca, 284 dias, é um pouquinho mais que 9 meses. O urso polar, 240 dias também, 8 meses. O leão, 100 dias, tá? Um pouco mais aí que 3 meses de gestação. O cavalo, 330 dias, 11 meses. O cachorro, 63 dias, tá? É assim, um pouquinho mais de 2 meses. 2 meses aí, tá? Uns dias a mais, pouquinhos dias a mais. Já nasce o cachorrinho. O elefante, 624 dias. Nossa, o elefante demora, né? Ó, é um pouquinho mais que 20 meses. Então demora muito, né? Quase 2 anos aí para nascer um elefantinho. Demora bastante, coitada da mamãe, né? O lobo, 63 dias, que é igual o cachorro, né? Um pouquinho mais que 2 meses. O tigre, 105 dias, um pouquinho mais que 3 meses. O coelho, 30 dias, 1 mês, tá? Bem rapidinho. O coelho fica grávida, a coelhinha fica grávida e daí 1 mês ela já nasce os coelhinhos aí, tá? Por isso que é bem fácil ter coelho, porque nasce bastante coelho aí. O porco, 112 dias lá embaixo, um pouco mais que 3 meses. O leão marinho, um pouco mais que 11 meses, dá 350 dias, um pouco mais que 11 meses. Tá? Bastante tempo também, né? Quase 1 ano aí para nascer um leão marinho. Bastante. Né? A gente já viu todos? A gente viu do gatinho? Acho que a gente não viu do gatinho. O gatinho 63 dias é igual do... deixa eu procurar aqui, ó. Igual do cachorro, tá? Cadê o cachorro? Igual do lobo aqui, ó. 63 dias, né? O gatinho também, ó. 63 dias. Aqui o cachorrinho. Igual o cachorrinho, né? 2 meses, um pouquinho mais, por aí. Agora vamos responder. Respondam. Alguns animais nascem de ovos. Como é chamado o período que esses animais passam crescendo dentro dos ovos? Dentro dos ovos é chamado de incubação, tá? 2. Gestação é o período em que os animais crescem dentro da barriga da mãe. Qual é o tempo de gestação do leão e do gato? Vamos lá. Vamos pôr só do leão e do gato. Do leão, 100 dias e do gato, 63 dias. Tá? Pode colocar dessa maneira. Analise. 1. Qual dos animais mostrados na página anterior tem maior tempo de gestação e qual tem o menor tempo de gestação? Quem tem maior tempo de gestação, ó, é o elefante.
Maior, elefante. E menor, coelho. Tá, vamos pôr esses dois aí. 2. Quais desses animais têm o tempo de gestação igual aproximadamente 2 vezes o tempo de gestação do coelho? Então, alguns animais aí demoram mais ou menos, aproximadamente, 2 vezes, o dobro do tempo do coelho. Quais são esses animais? Ó? O gato, o cachorro e o lobo, que têm o mesmo tempo de gestação. 3. Qual é a diferença entre o tempo de gestação do leão marinho e do cavalo? Olha, vamos ver lá o leão marinho. O leão marinho, lá embaixo, ó. Leão marinho, 11 meses, vai? Mais ou menos 11 meses. E o cavalo. O cavalo, 11 meses, tá? Mas aí, a gente fazendo em meses, dá mais ou menos 11 meses. E o leão marinho dá mais ou menos 11 meses. Mais ou menos quer dizer um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá? Colocando isso em dias, né? A gente vai colocar aí, ó, o cavalo, vamos ver em dias, não em meses, tá? O cavalo 330, o leão marinho 350. 330 para chegar no 350 vai dar aí 20 meses, tá? Porque a gente vai responder em meses, vai. 20 dias. Desculpa. Vai dar aí uma diferença de 20 dias, que a gente tá respondendo em dias e não em meses, tá? Uma diferença aí de 20 dias. Mais ou menos, né, gente? Porque pode aí passar um dia, diminuir um dia, né? A gestação é assim. 4. Quais desses animais têm o tempo de gestação entre 6 meses e 9 meses? Quem está entre gestação entre 3 meses e 9 meses? O hipopótamo e o urso polar. Vamos lá ver? Vamos ver o hipopótamo, ó. 8 meses, está entre 6 meses e 9 meses. E o urso polar, né, aqui também 8 meses, ó. Tá entre 9 meses, entre 6 meses e 9 meses. Esses dois animais, tá? Vamos lá. O hipopótamo, começa com H maiúsculo aí, né, por causa do ponto. E o urso polar, urso tracinho polar. Aí, tá, no último aí, aplique, para se organizar em grupo, fazer aí um trabalhinho em grupo que não vai dar para fazer, né, gente? Em grupo não vai dar para fazer muita coisa hoje, em grupo não tá dando, infelizmente. Página 76. Compreender informações. Comparar e analisar dados. Afonso tem uma criação de galinhas para produção de ovos. Ele anotou semanalmente as quantidades de ovos produzidos e de ovos vendidos. Observe as tabelas que Afonso elaborou com base nesses dados. E em seguida faça o que se pede. Então vamos lá. Tem 2 tabelinhas aí. Por semana, ó. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. De ovos produzidos. E na segunda tabelinha, primeira semana, segunda semana, terceira e quarta semana de ovos vendidos. Vamos lá. Analisando essa tabelinha aí, ó, na primeira semana ele produziu 290 ovos e vendeu 270. Vamos analisar as duas ao mesmo tempo. Na segunda semana ele produziu, as galinhas produziram, né, 310 ovos e ele vendeu 280 ovos. Na terceira semana foi produzidos 280 ovos e foram vendidos 260 ovos. Na quarta semana, foram produzidos 300 ovos e foram vendidos 300 ovos. Então, vendeu tudo que produziu na quarta semana. Vamos às perguntas. Letrinha A. Em qual período ocorreu a maior produção de ovos? Onde teve a maior produção de ovos aqui, ó. Né? Na segunda semana, ó. O maior número é o 310 aqui, ó. Que foi na segunda semana. Então, resposta... segunda semana. Vamos lá. Letrinha B. Em qual período ocorreu a menor venda de ovos? Então, vamos lá. Onde vendeu menos? O número menor aí é o 280. Foi na terceira semana. Então, resposta terceira semana. Na letrinha B, terceira semana. Letrinha C. Em qual período a quantidade de ovos vendidos foi igual à de ovos produzidos? Então, olha, na quarta semana produziu 300
e vendeu 300. Foi nesse período aí que a quantidade de ovos produzidos foi a mesma que de ovos vendidos. Então, na letrinha C, nós vamos responder quarta semana. Letrinha D. De acordo com as informações acima, complete a tabela a seguir para mostrar a quantidade de ovos não vendidos em cada semana. Então, vamos lá. A gente vai ter que descobrir aí a quantidade de ovos que não foram vendidos, tá? Na semana. Por exemplo, na primeira semana, a gente vê lá na tabela, foi produzido 290 e foi vendido 270, tá? Então, se a gente fizer 290 menos 270, vocês fazem o cálculo aí num caderninho, numa folha, tá? Coloca aí, ó, 290 menos 270. Faz o cálculo e põe o resultado lá na tabelinha, tá? Onde a gente está respondendo. Na segunda semana, eu não vou pôr a resposta aí agora, porque eu quero que vocês façam o cálculo, tá, gente? Por favor, façam o cálculo no papel aí, depois coloca. É rápido, é fácil. Na segunda semana, foram produzidos 280 ovos e vendidos 280, tá? Peraí. Na segunda semana foram produzidos 310 ovos e foram vendidos 280. Então, 310 menos 280, tá? Façam uma continha e o resultado vocês colocam lá na tabelinha. Na terceira semana, foram produzidos 280 ovos e vendidos 260. Então, vai fazer 280 menos 260. E na quarta semana, foram produzidos 300 ovos, vendidos 300 ovos. Não precisa nem fazer conta, né? Aí, na última semana, não sobrou nenhum ovinho aí. 0. Vou colocar número 0. Tá bom? Façam aí direitinho. Próxima página, número 2. Com base na tabela anterior, complete o gráfico que representa a quantidade de ovos não vendidos neste mês. Então, vamos lá. Aí tem um gráfico, tá? E vocês vão completar com a quantidade de ovos não vendidos. Na primeira semana, ó, não foram vendidos quantos ovos? De olho na tabelinha que vocês fizeram. Vocês vão olhar nessa tabelinha aqui que vocês completaram, tá? Olhando nessa tabelinha, vocês completam o gráfico. Dá para completar o gráfico, ó. Na primeira semana, né, já tá feito aí, 20 ovos. Então, pintou os quadradinhos até o 20. É um gráfico de coluninhas. Na segunda semana, quantos ovos? Olha lá. 30 ovos. Então, peraí que saiu da página. Aí. Vai pintar, né? Até o 30. Na terceira semana, 20 também. Então, vai pintar até o 20. Eu só peço para vocês usarem um lápis de cor para cada coluninha aí, tá bom? Número 3. Manuela digitou em uma planilha eletrônica as notas obtidas por ela em cada bimestre do terceiro ano, nas disciplinas de português e de matemática. Observe e em seguida responda as questões. Então, aqui a Manuela fez uma tabelinha, né, Manuela? Você fez uma tabelinha, né? De notas aí, de português e matemática. Então, no primeiro bimestre, em português, ela tirou 6, em matemática 7. No segundo bimestre, ela tirou 6 em português e 6 em matemática. No terceiro bimestre, ela tirou 7 em português e 8 em matemática. No quarto bimestre, ela tirou 9 em português e 8 em matemática. Vamos lá, letrinha A. Qual é a maior nota obtida por Manuela nesse ano em matemática e em português? Vamos lá. Em matemática, a maior nota que ela obteve... Ó, vamos lá, matemática. Ela obteve a maior nota foi 8. E em português, a maior nota foi 9. Então, vamos lá. 8 e 9, né? 8 em matemática, 9 em português. B. Analisando essas informações, o que é possível afirmar em relação às notas da Manuela? O que vocês acham aí sobre as notas da Manuela? Melhoraram, pioraram? Ela conseguiu melhorar? O que aconteceu? Como é uma resposta oralmente, né? A gente não precisa escrever aí.
faça como Manuela, né? Uma tabelinha no caderno. Não vamos fazer isso hoje não, tá? Não vamos fazer essa tabelinha não. É muita coisa. Vamos para a página 78. Pratique mais. Leia e escreva os números nos relógios digitais quando em Brasília são 10 horas da manhã, em Roma, na Itália, são 3 horas da tarde, tá? Então, olha, aqui no Brasil, né, pelo horário de Brasília, quando são 10 horas da manhã, lá em Roma, na Itália, tem uma diferença de horário, né? Lá são 3 horas da tarde. Então, vamos ver quantas horas de diferença tem do Brasil até para a Itália, lá em Roma. 10 para chegar 3 horas da tarde, na verdade, são 15 horas, né? Então, no relógio digital marca 15 horas. Então, vamos ver 10 para chegar no 15, 10 horas para chegar em 15 horas, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 horas de diferença. Então, eu coloquei aí para vocês, ó, 5 horas a mais, tá? Se aqui são 10 horas da manhã, em Roma, vão ser 3 horas da tarde, 15 horas, 5 horas a mais. Pode colocar aí para vocês não esquecerem. Vamos lá, vou pôr aqui para vocês só primeiro pensarem, tá? Quando o avião em que Paulo estava saiu de Brasília com destino Roma, ele olhou o relógio e viu que eram 6 horas da manhã. Então, no relógio digital, 6 horas da manhã, vai marcar 6, 2 pontinhos, 0, 0. Então, marca aí, tá? Olha. Então, era essa hora aqui que ele saiu. Saiu de Brasília para ir para Roma. Do ladinho aí. Ao chegar a Roma, 15 horas mais tarde, que demora 15 horas daqui até chegar em Roma. Não é a diferença de horário, hein, gente? É o percurso até chegar em Roma, demora 15 horas, tá? Quando ele chegou lá, 15 horas mais tarde, Paulo olhou novamente o relógio e viu que marcava, então, 15 horas mais tarde. Vamos ver. Ele saiu daqui 6 horas. 6 mais 15, vamos ver, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 horas. Então, no relógio lá dele, estava marcando 21 horas a hora que ele chegou lá, que demorou 15 horas até chegar lá. Então, aí, ó, 21 horas, tá? Embaixo. Como Paulo sabia que os relógios em Roma indicam quantas horas a mais mesmo? Acho que a gente fez, 5 horas a mais, então pode colocar aí, ó. Como Paulo sabia que os relógios em Roma indicam 5 horas a mais que o horário de Brasília, ele adiantou seu relógio que passou a marcar, então ele tinha marcado, lá estava marcando 9 horas a hora que ele chegou, só que em Roma são 5 horas a mais, né? Então vamos lá. 21, 22, 23, 24, 25... Não dá, né? Vamos lá. 21, 22, 23, 24. Depois volta de novo, né? 1, 2. 5 horas, então lá, no relógio de lá, seriam 2 horas da manhã, tá? Então, vamos responder aí. Vou colocar, né? 2 pontinhos, 0, 0. 2. O ônibus saiu da rodoviária às 8 horas e 15 minutos da manhã. 2 horas e meia mais tarde, ele fez uma parada em um restaurante. Depois de 45 minutos, partiu novamente e após 1 hora e 45 minutos chegou ao destino. A que horas o ônibus chegou? Quanto tempo durou a viagem? Então, vamos lá, vamos por partes aí que tem muita informação. Primeiro, a gente vai ter que fazer aí, olha, tudo em minutos, tá? Vamos transformar tudo em minutos aí, ó. 2 horas e meia é igual a 150 minutos. 1 hora e 45 minutos é igual a 105 minutos. Então, a gente vai fazer aí, ó, 150 minutos, mais 45 minutos que ele ficou parado, mais 105 minutos a mais depois, vai dar 300 minutos. 300 minutos é igual a 5 horas.
Então, olha, 5 horas, né? Cada hora tem 60 minutos, 60, mais 60, mais 60, mais 60, mais 60, que vai dar aí, né, os 300 minutos. 5 vezes aí os 60, né, a gente colocou. Então, vamos lá. 8 horas e 15 minutos mais 5 horas é igual a 13 horas e 15 minutos. Tá? Essa é a parte que eu coloquei para vocês verem. Agora, vamos ver o que tá perguntando aí. Embaixo, o ônibus chegou a que horas? Então, ó, se a gente fizer a continha aí, ó, 8 horas e 15 minutos, né? Mais 5 horas é igual a 13 horas e 15 minutos, que a gente tirou lá de cima, tá bom? Olha, 8 horas e 15 minutos. Mais 5 horas mais 5 horas. Que 5 horas? De onde saiu esses 5 horas? Esses 60, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cada hora tem 60 minutos. Então, aí tem 5 horas. 8 horas e 15 minutos mais 5 horas. Que deu 13 horas e 15 minutos. Tá bom? Vamos lá. Então, chegou às 13 horas e 15 minutos. A viagem durou 5 horas, 60, mais 60, mais 60, mais 60, mais 60 minutos, do jeito que tá lá marcadinho. Bom? Cálculo mental. Em uma rodoviária, o primeiro ônibus do dia partiu às 7 horas e 6 minutos. E os seguintes, um por vez, partiram a cada 10 minutos. Então, o primeiro ônibus partiu 7 horas e 6 minutos. E os próximos a cada 10 minutos. Pinte o quadro abaixo os números que completam corretamente a frase a seguir. Um dos ônibus partiu às 7 horas e... dessa rodoviária. Então, olha, a gente vai fazendo aqui, olha, a gente não vai responder lá em cima que não precisa. A gente vai responder no quadro, tá? Cada ônibus demorou 10 minutos para sair. Então, se o primeiro saiu 7 horas e 6 minutos, os outros saíram 7 horas e 16 minutos, ó. 10 mais 6 mais 10, 16. Depois de 10 minutos, mais 10, 26. Depois de mais 10 minutos, 36. Depois de mais 10 minutos, 46. E depois de mais 10 minutos, 56. Então, a gente vai marcar, por isso que a gente pôs lá em cima, que são várias que a gente vai pintar, vários quadrinhos, né? O 16, mais 10, 26, mais 10, 36, mais 10, 46, mais 10, 56. Tá? Pintem esses quadrinhos, então. Próxima página. 2. Em janeiro, Mariana estava em férias escolares e foi ao clube a cada 4 dias. Então, ela ia num dia, depois de 4 dias ela ia de novo, depois de 4 dias ela ia de novo. Sabendo que no dia 4 ela foi ao clube, marque no calendário de janeiro os outros dias em que Mariana também foi ao clube. Então, aqui, ó. Ela foi dia 4, né? A gente sabe que ela foi dia 4. 4, 5, 6, 7, 8. Depois de 4 dias ela foi dia 8. 8, 9, 10, 11, 12. Depois ela foi dia 12. 12, 13, 14, 15, 16. Depois ela foi dia 16. 16, 17, 18, 19 e 20. Depois ela foi dia 20. 21, 22, 23, 24. Depois ela foi dia 24, 25, 26, 27, 28. Depois ela foi dia 28. Aí acabou o mês, aí não dava mais 4 dias, ela não foi mais, tá bom? Então, são esses dias que ela foi. Dia 4, dia 8, dia 12, dia 16, dia 20, dia 24 e dia 28 ela foi ao clube. 3. Descubra o padrão da sequência das figuras e pinte as 3 seguintes. Esse padrão tá fácil, gente, olha aí. Primeiro, né, pintado nessa posição. O segundo, nesta posição, tá? O terceiro, nessa posição. Daí começou tudo de novo, do primeiro. Primeiro, segundo, terceiro. O que vocês vão pintar? Igual o primeiro, igual o segundo, igual o terceiro, tá? Hoje... foi bastante coisa. A gente vai ficar por aqui. A próxima página é uma revisãozinha do que a gente aprendeu, então a gente faz outro dia. Então, vamos fazer todas essas páginas, faz um pouquinho por dia, tá? Não precisa, né? Faz 2 hoje, 2 amanhã, 2, 3.
Para não fazer tudo de uma vez, para não ficar muito tempo, eu já expliquei, eu mandei mais páginas, porque a gente vai ficar muito tempo aí sem eu poder mandar lição, mas pelo menos vocês vão ter um pouquinho de coisa para fazer por dia, tá bom, gente? Fiquem com Deus, eu quero deixar uma mensagem para vocês para hoje. Um dia feito de paz, repleto de bons acontecimentos e cheio de muitas bênçãos. Uma feliz e abençoada terça-feira para vocês. Beijo, até a próxima aula. Bom dia. Tô morrendo de saudade.